Ora, viva muito, boa noite, caro internauta. Já está no ar o debate político que passa todas as sextas à mesma hora. 20 horas e 45 minutos é o momento em que nós nos encontramos para discutir aqueles que são os temas que marcam a atualidade e não só. Também interessam a todos aqueles que fazem parte da arena política, social, até mesmo económica. E falando mesmo na arena económica, o combustível está então numa fase em que Moçambique se encontra em crise e se verifica enchente nos postos de abastecimento deste mesmo precioso líquido que hoje pode-se assim considerar por conta mesmo das diversas pessoas que procuram pelo combustível nos mais diversos postos de abastecimento. No entanto, o governo diz que há suficiente estoque para pelo menos 30 dias, mas há vozes que defendem que o estoque pode não ser suficiente e corre-se o risco de grande ruptura. Outros temas poderão ser abordados, no entanto, convidamos a acompanhar esta transmissão até o final, caso queira saber quais são eles e, claro, convidamos também a ficar por dentro de toda esta transmissão. Começando mesmo o debate, estou consigo, caríssimo Orlando José, muito boa noite. Tem espaço para a apresentação dos pontos prévios, mas sem fugirmos daquele que é o ponto que nos traz até esta mesa. Há crise de combustível e se verifica enchentes nos postos de abastecimento deste precioso líquido. Hoje, diversas bombas se apresentam, algumas encerradas, outras que têm pelo menos um pouco de combustível. Há diversas filas de pessoas que vêm de diversas partes da capital do país, por exemplo, na esperança de abastecer as suas viaturas, com uma certa limitação. Só podem abastecer até pelo menos 1000 meticais, dependendo, claro, da disponibilidade do combustível naquele mesmo posto de abastecimento. Como é que olha para tudo isto? Será que o fundo que deve subsidiar, ou pelo menos assegurar, aquele que é o preço hoje que se faz para a venda do combustível vai ser suficiente até o fim desses 30 dias ou há risco de ruptura e Moçambique vir então a vender o combustível a pelo menos 95 a 100 meticais? Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite a Simulongo, Belize, internautas que nos acompanham a partir da Facebook, YouTube, entre outras plataformas digitais. A questão prévia que eu tenho é sobre o pagamento do dinheiro das progressões e promoções dos agentes da Polícia da República de Moçambique, que já vão sensivelmente há 3 anos que não estão a usufruir daquilo que é de direito. Foram promovidos a uma categoria e se explicações claras até então ainda não foram pagas essas progressões. E ademais tem também agentes formados na parte psicopedagógica, que é o garante da formação desses agentes em formação, que também não estão a usufruir dos seus direitos como tal. Eu creio que o governo de Moçambique deve olhar a este aspecto, não um aspecto simples, mas de muita urgência, porque quem garante a legalidade, garante a segurança, deve andar motivado. Estamos a falar de questão de combate à corrupção, combate ao desleixo naquilo que é o trabalho que cada um jurou prestar ao serviço, ao Estado, por aí tal diante. Mas não significa que esses agentes devem passar de uma situação de uma escravatura, de não ter os seus direitos a serem
assim considerados para que haja este pagamento. Então exortamos ao governo para que olhe esse aspecto, pagar os agentes da Polícia da República de Moçambique, que é o garante de segurança em todos os bairros a nível nacional, e também a questão dos agentes formados em áreas psicopedagógicas na Escola Prática de Matalane, que também estão nessa situação de não ter os seus subsídios ou pagamentos dos seus ordenados adequados. E isto coloca em causa, primeiro, a questão da qualidade do polícia que é formado lá mesmo, e inclusive também a motivação psicológica e também profissional desses agentes que têm assegurado a formação básica para a cada formação que tem lá passado. Então, gostaríamos que, aliás, de exortar para que se ponha em conta essa situação. Bom, a questão dos combustíveis, né, que é o de debate, então, sobre a questão da crise e não crise, eu creio que esse é um assunto que o governo já teria exortado e teria explicado mais ou menos quais são os problemas desta não proveniência dos combustíveis. Não tem nada a ver com os fundos, assim como estava a referenciar, a ausência de dinheiro e tal, mas é que, por causa desta guerra no Médio Oriente, acaba colocando em causa a questão de importação dos combustíveis para chegar até aqui. Por isso que o governo agora tem um sistema, autorizou aos agentes privados que têm suas bombas para que possam comprar com qualquer fornecedor para garantir com que não haja déficit de combustível dentro do país. Se formos a ver nas filas das bombas de combustíveis, até antes de ontem, havia esse problema, mas se formos a ver de ontem para cá, significa que há uma tendência de a maioria das bombas tem caminhões cisternas lá a abastecer as bombas para o garante do combustível a nível desses fornecedores. O que deve acontecer é que tem a haver uma organização e uma seriedade por parte destes que não devem aproveitar-se da situação para também colocar em causa ao próprio consumidor. Isto coloca em causa muitos direitos que eles têm feito. Imagina, por exemplo, há filas longas que são 4, 7 horas de tempo à espera de 1000 meticais para abastecimento e que em algum momento nem é falta de combustível nas bombas. Existe combustível, mas a racionalidade para conseguir gerir esta demanda é que está em causa. Então o governo já fez a sua parte e já se pronunciou acerca desta situação. E cabe aos fornecedores ter ação de boa fé e ter uma boa gestão e conseguir contemplar a todos que necessitam deste combustível. Por exemplo, podemos ver que nas bombas daqui de capital, até ontem, por aí 20 horas, 21, até hoje, significa que os combustíveis à disposição, e isto já dá um pouco de esperança para os automobilistas e também para os que usam carros particulares para o trabalho. Então, isto é um assunto que vai ser ainda racionalizado até então pelo governo de Moçambique e também pelos fornecedores privados para que haja combustíveis. Mas o maior dilema mesmo está nesta associação ligada às petrolíferas, que em algum momento, não sei se está a acontecer, mas há uma dissonância entre eles para a questão de comunicação e fornecimento que temos visto, porque a fila pode ficar, vamos lá, as pessoas podem ficar na fila por 8 horas de tempo. Outra hora autoriza-se a abastecer. E por que não se abasteceu combustível naquele momento? O que eles querem transmitir sobre a imagem desses serviços com os cidadãos? Então, vai se lançar a pedra para as pessoas que não devem se lançar a pedra por causa de má organização de alguns fornecedores mesmo de combustível para os concidadãos. Então, isto tem que ser melhorado e quando não tiver combustível também deve se pronunciar antecipadamente, porque o que acontece há de haver 2, 3 tipos de comunicados para o mesmo assunto. Ora existe, ora não existe. Ora existe, ou não existe. Mas até então o pronunciamento é que há combustível até pelo menos 60 dias, né? Esse combustível existe. Há essa informação que circula. Então significa que o governo já fez o seu trabalho e viu que pelo menos dentro de 60 dias, independente dessas crises aí sim anunciadas, mas
vai-se garantir o estoque de combustível até dentro desse período. Se há uma tendência para a especulação de preços, também este é outro assunto, porque há aquilo que se chama de aproveitamento, né? Por causa da situação da ausência quer dizer, dessa tal crise, então aí os fornecedores também podem ver um momento oportuno para aumentar os combustíveis. Mas eu creio que qualquer que seja a alteração do preço dos combustíveis, o governo, que é legítimo, deve explicar-se ao porquê do aumento, e para que preços, qual a necessidade para isso tal, para ficarmos informados todos, porque nós sabemos que até a vizinha África do Sul também aumentou os preços e explicou aumento de combustíveis e não houve nenhum problema. Então a informação é que deve fluir antecipadamente para conseguirmos, estamos alinhados a este tipo de decisões, a não ter que haver alguns indivíduos a vir com ideias controversas e depois haver agitação sem nenhuma necessidade, porque neste momento estamos falando de uma crise mundial. Então isto temos que acautelar para que nós possamos ver os serviços a correr adequadamente. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Daqui mais um pouco volto para si. Caríssimo Mulungu, muito boa noite. E tem também um espaço para a apresentação dos pontos prévios. No entanto, voltando para o ponto que tem que ver com os combustíveis, não apenas na cidade e província de Maputo, mas um pouco por todo o país. Esta crise expõe a dependência de Hormuz. O que é que o país precisa fazer nos próximos 5 anos para, pelo menos, viver um cenário diferente deste e não ter de passar por situações como essas? Muito boa noite. Boa noite a si, Feliz, o meu colega de painel, o Orlando José, e a saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou onde estiver e que de facto tenha a possibilidade de acompanhar a informação na íntegra. Bem, o meu ponto prévio é o posicionamento do FMI, na qual esta organização defende que Moçambique ainda não reúne condições para poder, de facto, aderir a uma nova dívida desta instituição financeira internacional. Bem, há aqui, de facto, algum posicionamento sob o ponto de vista daquilo que nós, como moçambicanos, se calhar devíamos ter ou compreender acerca desses processos. Esse é um processo muito técnico, não é um processo que, de facto, devamos olhar somente com olhos políticos que todos nós temos hoje, políticos no sentido de exercício e não político no sentido científico. Porque alguns moçambicanos olham para isso como se fosse um triunfo ou uma privação a uma prosperidade do próprio governo. Porque parece-me que há um divisionismo, há um pensamento do governo pode prosperar e os moçambicanos não, ou os moçambicanos podem prosperar e o governo não. É um pouco difícil compreender este fenómeno, mas é preciso que de facto tenhamos em mente que se o governo vai fazendo estes jogos todos de modo a atrair esses empréstimos do Fundo Monetário Internacional ou de qualquer outra instituição de caráter financeiro, significa que vai beneficiar de facto os moçambicanos. Depois nós podemos debater internamente a canalização e de facto aqui o uso dessas finanças, sem que de facto nós qualquerizemos e desdenhemos de qualquer tipo de ação que o governo de facto engendra, sob o ponto de vista de satisfazer aquilo que são as necessidades do nosso país. Eu creio que já começamos de facto a nos despir da farda da moçambicanidade, ou seja, do ser moçambicano como tal, na íntegra, e de facto parecemos estrangeiros dentro do nosso país, da forma como nós falamos do nosso Estado. Então eu creio que devemos ter mais atenção e olhar para os assuntos. Não é mal tecer uma crítica sobre determinados assuntos. O mal é nós começarmos a olhar para um Estado como o nosso, sendo nós mesmos, e o qualquerizarmos. Eu creio que se nós fizermos isso, o estrangeiro não vai de facto ter
respeito nenhum para com o Estado moçambicano, se nós mesmos estamos a abrir este espaço. Hoje reclamamos porque alguns estrangeiros nos tratam mal nos setores de trabalho e quando vêm fazer turismo e algumas instâncias turísticas não deixam os próprios moçambicanos nativos se fazerem lá. Reclamamos, de facto, porque há esta falta de união, há esta falta de compreensão de sentido patriótico, é este sangue a ferver por um Moçambique. É preciso que nós compreendamos que só nós é que, de facto, podemos fazer alguma coisa e mudar alguma coisa. Então, é preciso que tenhamos atenção. Todos nós somos moçambicanos, então devemos batalhar pelo Moçambique. Se eu odeio Orlando por causa da sua cor partidária ou opção política do Orlando, não posso odiar, de facto, a pessoa do Orlando. Eu tenho que odiar, em algum momento, né, eu posso odiar as opções do Orlando, mas o Orlando, ele como tal, como pessoa, eu devo conviver com ele porque é moçambicano e no final do dia devemos trocar alguma conversa. Para quem troca copos, podem trocar copos e tudo mais. Então é nesta vertente que chamamos a atenção. Não vamos levar questões políticas para o lado pessoal e principalmente para o lado de facto familiar. Eu convido boa parte dos moçambicanos que tenham acesso a redes sociais a ler um artigo muito interessante do Rufino Stoy, que escreveu sobre a questão da polarização na América Latina, onde o mesmo esteve a estudar e teve, de facto, uma experiência muito mais aprofundada sobre a questão da polarização. Ou seja, explica no mesmo artigo que na América Latina há clubes de futebol da direita e há clubes de futebol da esquerda. Há, de facto, igrejas da direita e igrejas da esquerda. Há escolas da direita e as escolas da esquerda. Então, não é isso que nós queremos, de facto, para o nosso Moçambique. Não queremos uma polarização a este nível. O que nós queremos, de facto, é que todos nós sejamos moçambicanos, sem ser da direita ou da esquerda, porque são questões políticas, mas que no final do dia a nossa identidade pese mais e esteja à frente de qualquer tipo de diferença. Bem, indo diretamente à questão que me coloca, quais é que seriam, do ponto de vista de soluções para daqui a 5 anos nessa questão dos combustíveis? Bem, eu creio que nós, de facto, como começamos a ver aqui, que o sistema internacional condiciona mesmo e muito bem aquilo que são os ambientes internos dos Estados. E se o sistema internacional condiciona os ambientes internos dos Estados, cabe aos próprios Estados criar mecanismos para poder, de facto, responder a qualquer tipo de eventualidade a nível do sistema internacional. Hoje, o sistema internacional tem o Estreito de Hormuz, onde passa, de facto, 20% do petróleo internacional e está nesta situação de condicionalidade, o que condiciona Moçambique. Moçambique é condicionado por quê? Porque nós estamos no Oceano Índico, a nossa rota marítima obedece de forma racional a receber o combustível que vem, de facto, da zona do Golfo Pérsico, que passa do Estreito de Hormuz. E uma vez bloqueado o Estreito de Hormuz, significa que Moçambique fará parte desse leque de países que recebe via rotas marítimas do Índico, fica inibido, de facto, de receber este combustível. Então devemos criar, respondendo à sua questão, devemos criar rotas alternativas. É verdade que algumas rotas alternativas são extremamente dispendiosas e quando nós entramos para o cálculo de custo-benefício fica difícil. E outras delas comprometem aquilo que é o posicionamento do Estado moçambicano, que se assumiu como um Estado que vai alimentar o Interland. Quando falo do Interland, estou a falar da Zâmbia, Zimbábue, Malawi, que são países que recebem, de facto, petróleo e outros seus derivados através dos portos moçambicanos. E porque já íamos abrir um espaço para que os mesmos pudessem receber via outros canais. E isso seria uma perda muito grande para o Estado moçambicano, porque temos o petróleo de Angola, temos também de Nigéria, que através do Atlântico
podiam, de facto, se fazer até o Estado moçambicano, passando pela zona do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul e Namíbia, virando-se e contornando até onde os oceanos, na zona de Cape Town, encontram-se até mais ou menos ao Estado moçambicano. E eu creio que seria um pouco dispendioso, seria uma nova rota, mas é preciso, em algum momento, fazer as leituras necessárias para compreender a dinâmica do sistema internacional e responder aos assuntos internamente, porque estas filas que estamos a assistir não são filas, em algum momento, que, sob o ponto de vista daquilo que é a convivência social, agradam os olhares de todos nós. Aquilo é, de facto, um desgaste moral. A pessoa vai, fica numa fila, gasta combustível para comprar combustível e sai de lá com um desgaste moral extremamente profundo e de facto, traduz-se no final do dia numa insatisfação e numa regressão, sob o ponto de vista de desenvolvimento do nosso Estado. Então, é preciso que tenhamos uma leitura do sistema para responder os assuntos internos. Criamos alternativas ou, por outra, podemos, de facto, convidar mais refinarias para o Estado moçambicano, passamos a importar o crude para ser refinado internamente. E aí também podemos produzir mais postos de emprego e mais indivíduos que vão pagar impostos e mais empresas que poderão, indústrias que, de facto, poderão pagar esse imposto. E vamos fortalecer também o nosso setor industrial a nível do nosso próprio país. Ou, quiçá, transformamos boa parte daquelas nossas viaturas, principalmente essas de transporte público, para que elas funcionem a gás. Mas, em algum momento, há uma outra condicionalidade. É que o próprio gás, para chegar até nós, só através do diesel. O diesel é que faz funcionar o caminhão que transporta o gás. Então, é uma equação que, per si, é complexa, mas, havendo aqui uma necessidade de corresponder àquilo que são as necessidades na atualidade, eu creio que pode, de facto, resultar, em algum momento, em um sinal positivo para as necessidades atuais e, quiçá, possa colmatar este vazio que estamos a assistir ou esta escassez que estamos a assistir do petróleo a nível da nossa praça. Muito bem. Já uma pergunta mesmo para encerrar esta discussão em relação ao primeiro tema, uma pergunta que será feita para ambos, mas caríssimo Longo, manter o preço do combustível, que é uma decisão que o governo toma, possivelmente porque tem reservas suficientes para até 30 a 60 dias, é uma decisão sábia ou então vai acarretar custos políticos e econômicos futuramente? Bem, o governo está a fazer aqui um jogo de cintura porque percebe em algum momento as consequências de alteração de preço e que é algo necessário e que me parece, pelos indicadores, inevitável. Que o governo percebe que o aumento do preço do combustível vai, de facto, criar ou propiciar o aumento também de produtos de primeira necessidade. Não só, também do próprio transporte público, porque são questões que, de facto, no final do dia tocam no bolso do próprio cidadão. Então, o governo, para não entrar neste campo, neste ramo de violência estrutural, que é aquela violência baseada nas contas do cidadão, ou seja, aquela que mexe no bolso e nas contas inacabadas do cidadão, o próprio governo tem criado mecanismos de garantir com que, de facto, haja aqui combustível a um preço ainda razoável. Isto por quê? Porque o governo estava a usar o raciocínio de que até mais ou menos maio a guerra no Irão, no Golfo Pérsico, já teria, de facto, conhecido um cessar-fogo e que o Estreito de Hormuz teria as atividades terão regressado a uma normalidade. Então, dentro deste pensamento, o governo tomou esta posição, mas percebe-se com o tempo que é uma posição que vai se desgastando e a única marcha que se calhar temos é, de facto, o aumento do preço. Ninguém quer que o preço de combustível se eleve, porque vai arrastar consigo
vários produtos e vários serviços. E isso vai comprometer ainda mais a nossa máquina econômica, que encontra-se num cenário não muito positivo comparativamente aos anos transados. E neste momento, tocar nesse setor, de facto, é um assunto extremamente sensível. Então, o governo está a fazer o seu papel e eu acho que está a fazer muito bem, mas poderá chegar a um desgaste. Agora, tem um porém neste papel do governo, é que percebe-se pelo posicionamento do chefe do Estado que há algumas pessoas na sua equipe que o têm enganado. Quando nós percebemos um discurso do chefe do Estado a dizer que temos reservas suficientes até maio, mas ainda em abril, nas primeiras semanas, começamos a ter escassez de combustível, significa, em parte, que os assessores do chefe do Estado não têm dado ou não têm canalizado relatórios verídicos sobre o campo real ou o plano real do ponto de cada situação e principalmente dessa questão do combustível. E outro porém, se não é esta hipótese de estarem a falhar os assessores do chefe do Estado, estarem a sabotar o chefe do Estado, é a questão dos próprios empresários desta ala das gasolineiras estarem de facto a sabotar a economia nacional, no sentido de que vão criando essas sensações, porque se nós formos a ver, há sempre bombas que não têm na mesma avenida, mas as outras têm. E depois aquelas ficam sem combustível, as outras têm. E como estão, parece-me, possam estar a gostar dessa flexibilidade de receber e vender, o que é muito bom para eles, então vão perpetrando esta atividade. Então, é mais ou menos nessas duas hipóteses que eu, se calhar, podia pensar neste plano todo destas filas que estamos a ver. Em parte, há este erro que eu, de facto, reconheço, que os assessores estejam a trabalhar mal e a prestar um mau serviço para o chefe do Estado. Daí que o posicionamento do chefe do Estado parece distante da própria realidade, enquanto que, de facto, a forma de atuar, em algum momento, justifica o posicionamento do chefe do Estado. Então, eu creio que há alguma coisa que deve ser retificada e também deve haver uma honestidade por parte das próprias gasolineiras. Algumas simplesmente fecham, encerram o abastecimento porque alguém discutiu com o gerente e o gerente decide encerrar por um momento indeterminado. Algumas recebem combustível às 19 e só vão reabrir no dia seguinte. Então, há aqui um jogo que nós estamos ainda a entender qual é o seu objetivo final, mas parece-me que é essa marcha mesmo de forçar a esta alteração de preço dos combustíveis. Muito bem. Caríssimo Lungo, muitíssimo obrigado. Caríssimo Orlando, estou mesmo consigo agora sobre quem paga a conta ou vai pagar a conta futuramente. O governo decide manter o preço do combustível sem nenhuma alteração para este líquido precioso. No entanto, futuramente podem vir consequências. Quais são elas e como é que o Estado moçambicano pode se colocar pronto para não sofrer assim tanto? Considerando que a trégua, ou melhor dizendo, o cessar-fogo tem uma duração de apenas 10 dias. Se a guerra voltar, o que é que pode vir a acontecer com Moçambique, que é um país já vulnerável e quase que totalmente dependente do Estreito de Hormuz para receber combustível? Bom, no orçamento do Estado, sobre a questão de subsidiar os combustíveis, já está lá preconizado e já foi tomada essa decisão. Então não fazia sentido que o Estado, por conta desta crise, imediatamente possa correr para a alteração do preço. Então o sistema anúncio, por exemplo, que dos países que alteram o preço, há muita diferença. Então há uma dinâmica muito corrida fora e aqui é uma dinâmica um pouco lenta. Então, e que em algum momento precisam de fazer um estudo social, as nossas realidades, tendo em conta a vida que nós temos. Então, é muita coisa que se faz um estudo para a sensibilidade do próprio povo moçambicano. Então, os contextos são diferentes, as realidades também idem. Então, todo esse pacote é um pacote que já se fez uma leitura.
para o aumento do combustível, é preciso com que, previamente, convida-se os vários setores atuantes nesta área, e de forma exaustiva, ter uma explicação e a pertinência do aumento dos preços para para evitar questões de uma agitação, assim, referir-se aqui no longo, a questão da agitação do povo moçambicano, pondo em causa a questão daquilo que é a imagem de Moçambique, porque o que tem falhado muitas vezes nessas decisões de redução de preço não é no sentido como tal da redução do preço, mas é na explicação do aumento do preço. Todo moçambicano está ciente, ainda que o preço seja um pouco mais avançado ou menos, mas pelo menos há uma consciência sã de que a qualquer momento a alteração do pressário dos combustíveis pode vir a acontecer. Porque tem países vizinhos que já tomaram essa decisão e normalmente acatou-se. Então, esta paciência e esta forma de atuar, do nosso governo de atuar sobre o aumento dos pressários dos combustíveis, não é um dado excluído, não. É uma questão do tempo, para fazer a questão de viabilidade e depois, oportunamente, pronunciar-se. Porque vamos a ver é que as matrizes nossas aqui, por exemplo, nessas matérias, sempre foram lentas. E foram lentas, forma como temos trabalhado, temos dado as coisas em algum momento, então demora tanto a uma atuação rápida e eficaz para corresponder àquilo que são as necessidades da crise, etc, etc. Então, isto pode parecer que é lento. Neste momento estamos aqui sentados a debater, talvez estão reunidos num sítio a falar sobre a questão do aumento dos preços, como vão ter que atuar, como que vão dar essa... Então, isto tudo não está fora. É normal que segunda-feira, terça-feira, numa terça, sexta-feira, o governo vai se pronunciar sobre o aumento de combustíveis. E isto não vai ser novidade para qualquer moçambicano, porque a consciência já se reflete em nós mesmos, de que a qualquer momento o pressário pode vir a alterar. Não haverá uma agitação, não haverá um murmúrio, será uma consciência sã de aceitar essa decisão. E o governo, a qualquer momento que for a pronunciar sobre esse assunto, não haverá nenhum problema, porque estamos a ver que não acho que há alguma demora. A África do Sul, imediatamente, em menos de 72 horas, pronunciou-se, aumentou o preço e ali está se trabalhando normalmente. E dentro para aqui também. Se amanhã, o sábado, domingo, por exemplo, o governo decide aumentar mais 10 meticais, mais 5 meticais, mais 20 meticais, não vai ter nenhum problema, porque nós estamos cientes que o combustível vão aumentar. Então, o que tem que diferenciar aqui é colocar esses setores, todas as associações que existem, associações de transporte, associações de gasolineiras, associações petrolíferas, tudo. É preciso que toda a componente esteja reunida e haver uma concordância. Porque o maior grave que tem acontecido é que, no final, há uma discordância de posicionamento quando se trata de aumento de combustíveis. Mas quando há uma concordância entre esses setores e há um pronunciamento familiar, uniforme, praticamente não haverá nenhum problema. A agitação começa na divergência. Mesmo estando ciente que não, houve uma necessidade urgente para que se tomasse necessidade. Isso vai acontecer. Então não é nenhum atraso, é um atraso sim por parte do governo, mas também é uma marcha que a qualquer momento vai se pronunciar. E isto é muito bonito, em que neste momento o povo moçambicano está consciente desta decisão que há de vir. Então o governo agora tem um momento oportuno para tomar esta posição e alinhar ou uniformizar com aquilo que todo moçambicano está ciente e consciente sobre a questão da crise dos combustíveis por causa desta guerra do Médio Oriente. Muito bem. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Vou pedir que faça uma interligação por uma questão de gerência de tempo mesmo com o segundo tema, sobre a apreensão de quadros do Ministério das Finanças. O Sr. Nick deteve 7 funcionários do Ministério das Finanças em Maputo que são suspeitos de corrupção na contratação pública, como também cobrança em comissões ilegais. Isto ocorre no momento em que o FMI diz que Moçambique não reúne condições para fazer um novo empréstimo e deve cumprir com aquelas que são as recomendações que a mesma instituição recomenda. Sobre a falta de controle interno, antes de falarmos mesmo sobre o FMI, onde é que estava a Inspeção Geral do Instituto, ou melhor dizendo,
Ministério das Finanças ou simplesmente da instituição, o Tribunal Administrativo e também a Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições durante o esquema? O sistema falhou, na sua percepção, por incompetência, falta de meios ou simplesmente porque o controlo também está capturado? Bem, antes mesmo de ir à sua questão, tem dois elementos que para mim são fundamentais. O primeiro elemento é a questão da trégua ou do cessar-fogo temporário que nós temos a nível do Médio Oriente, principalmente entre os Estados Unidos da América, o Irão e o Israel. É preciso compreender que temos esta trégua temporária, mas a questão da reabertura do Estreito de Hormuz não faz parte deste pacote. Por isso que temos verificado o endurecimento por parte do Irão a nível do controle e projeção de ameaças para qualquer Estado que não seja do seu leque de influências a nível do próprio Estreito. E em outra parte, em outra vertente, neste caso temos assistido os Estados Unidos da América a fazer cercos nas proximidades do Estreito de Hormuz para que aqueles que são os atores que estão de facto alinhados com a diplomacia iraniana também não aproximem. Por isso que vimos a China de facto a fazer uma passeata na zona, de modo a garantir aquilo que é a sua também supremacia e demonstrar que é um Estado que pode se impor por vezes a qualquer tipo de decisão ou posicionamento de determinados Estados. Então, o cessar-fogo não é ainda uma luz para poder haver uma reabertura do Estreito de Hormuz, para termos o petróleo em Moçambique. Agora, o outro porém, que para mim é muito importante, é a questão nas filas que nós temos verificado nas gasolineiras. Eu acho que é preciso dar prioridade aos chapeiros, aos semicoletivos, por uma razão muito simples. Os semicoletivos é que transportam o maior número de pessoas que vão aos seus postos de trabalho e que vão aos hospitais e tudo mais. Então, a estes eu creio que ou cria-se um mecanismo por cada distrito aqui na cidade, por exemplo, estou a usar a cidade de Maputo, é onde mais convivo, por cada distrito dentro da cidade, cria-se um mecanismo de ter uma bomba que abastece os próprios chapeiros. Ou cria-se uma fila e uma bomba, em específico temos aquelas bombas em cadeia que de facto vão abastecendo combustível, privatiza-se uma para os chapeiros para que eles possam de facto flexibilizar essa busca de combustível e possam fazer este trabalho. Mas para tal, nós conhecemos a atitude e o comportamento dos nossos irmãos. É preciso registrar as matrículas porque poderão fazer negócio, poderão entrar, abastecer, ir drenar lá fora e voltar por saber que tem de facto prioridade. Então é preciso haver um mecanismo de controle para não haver este tipo de atitude. Mas, ao meu entender, aquele que faz serviço, que presta um serviço público como este, devia ter prioridade. E indo, de facto, à sua questão, bem, o Estado está, de facto, a fazer aquilo que é o trabalho que durante muito tempo não se via o próprio Estado a fazer com uma determinada frequência, como temos visto agora, que é responsabilizar aqueles que têm criado paralisia institucional no processo de despacho de alguns dossiês. Um dos problemas que nós estávamos a ter era a nível do Tesouro. Que temos tido é a nível do Tesouro. O Tesouro, de facto, tem alguns indivíduos que agem de má fé, fazem aqui uma espécie de chantagem aos empresários para que estes paguem uma percentagem para desembolsar aquilo que é, de facto, o valor combinado no ato contratual, quando estes prestaram um serviço ao próprio Estado. Então, este é um posicionamento que em nenhum Estado ou em nenhum ambiente funcional deve-se, de facto, aceitar. E é por estes e mais motivos que foram reunidas as condições, que são os fatos,
que, quando julgados pela Procuradoria ou pelo Ministério Público, de facto foram suficientes para fazer esta busca e captura. Agora a questão que colocamos é: será de facto satisfatório para um indivíduo sair da sua residência, despedir a sua família, ir para um trabalho e chegar de lá, minutos depois, é detido em plena hora de serviço? Eu creio que não. Então é preciso que nós, de facto, reflitamos nas nossas ações para evitar situações do género. E o outro, porém, é que este comportamento destes indivíduos criou uma consequência não abonatória ao próprio Estado. Por quê? Algumas empresas fecharam por conta de ausência de pagamentos nas suas instituições, ou seja, não tiveram mais capacidade para dar continuidade, porque tudo que eles tinham reuniram e, de facto, prestaram este serviço ao Estado com, de facto, a expectativa de que receberiam algo. E, no fim, não receberam nada, porque os famosos nhonguistas, que é esse termo que ficou muito popular através do discurso do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, que significa comissão, nhongar em Xangana, que é o jogo de cintura que se faz, através dessas pretensões de nhonga sempre, congelaram vários processos e as empresas também tiveram que decretar falência. Agora, quem se responsabiliza por esses danos todos que de facto foram criados ao próprio Estado? É verdade que em algum momento pensa-se em quadrilhas criadas em cartéis, mas quando chega a hora da verdade, a responsabilidade é sempre individual, de tal forma que no ato da sentença vamos ouvir sempre que o fulano vai ter uma pena de 15 anos, o outro de 20, o outro de 22, o outro de 7, o outro de 2 anos. Isto porque cada um teve a sua responsabilidade dentro do processo, conforme orientam os fatos. Então, é preciso que tenhamos atenção naquilo que são as nossas ações dentro do próprio Estado. Estamos a dilapidar, estamos a escafiar o Estado, mas dia ou menos dia, chega sempre a fatura. E é este tipo de resultados. Agora, é preciso que nós reflitamos. Queremos uma continuidade a esses atos ou queremos, de facto, colmatar nas instituições públicas? Para colmatar, é preciso, em algum momento, denunciar. Aquilo que o Presidente Samora dizia, temos que denunciar para poder, de facto, dar uma resposta à altura. Bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Lungo. Orlando, estou mesmo consigo. Muitas vezes Moçambique já vivenciou detenções do tipo em que diversos quadros e algumas instituições estratégicas para o Estado moçambicano são detidos por conta de corrupção e envolvimento em outros atos ilícitos. E muitas vezes também estão envolvidos em esquemas que envolvem somas avultadas de dinheiro. Desde 2015, onde é que está então a devolução desses ativos e como é que estão a ser aplicados, caso realmente estejam a ser devolvidos para o erário público? Bom, este é um debate que nós já vínhamos dando algumas indagações em relação à transparência dos ativos recuperados no âmbito desta questão de combate à corrupção, em que o governo, em algum momento, peca por não transparecer este lado, onde estão os ativos, em que situação estão a funcionar, o Estado está a beneficiar, ou em algum momento houve um recuo e depois os supostos proprietários foram adquirindo os mesmos ativos. Então, é uma questão em que esta matéria nunca foi ao público. Mesmo no âmbito das dívidas ocultas, nem esse pacote que é a resolução civil, em algum momento foi transparecido, simplesmente extinguiu-se na parte criminal e a condenação. Então, a parte da corrupção dos ativos, que é a parte civil, tal, nunca em algum momento esse assunto foi tratado em esta pública. Assim, infelizmente, tudo foi a portas fechadas. É difícil a gente ter que decifrar se de facto isto está acontecendo ou não, porque o Estado nunca trouxe nenhum relatório, nenhuma informação relacionada a este aspecto. Por isso que há muita limitação em termos de pareceres ou posicionamento, porque o que deveria acontecer é que
Da mesma forma que no âmbito das discussões de matérias criminais dos mesmos agentes, deveria-se também, né, discutir-se o assunto relacionado com parte dos ativos. Onde que estão, em que pé está a ser gerenciado, quem é o administrador, qual é a instituição responsável no controle dos ativos, qual é o consenso que se chegou nesses ativos, quantas percentagens do valor arrecadado nesses ativos é canalizado para o Estado ou para o suposto proprietário dono, qual é a divisão que é feita. Estes somatórios não estão sendo clarificados. E aí já há suspeitas dessa transparência. Ninguém sabe como que esse pacote é fechado. Deveria sabermos como e quais são os ganhos deste valor e quais são os setores que estão sendo beneficiados desse dinheiro, porque temos crises em quase todos os setores, inclusive que não tem papel e toner para impressão de um simples documento em dados setores. É preciso recorrer a privados para socorrer essas impressões, coisas pequenas, enquanto nós temos ativos que dizem que esses estão a ser beneficiados do Estado e que o público está a ser beneficiado disso. Infelizmente não temos informações sobre isso. Então são essas suspeitas que, quando temos dado o parecer de forma mais criteriosa e muito aprofundado, há aqui apelidos e há aqui interpretações sobre essas situações, porque não temos deixado tão fácil assim, em algum momento. Temos que dizer que não, o governo não é transparente nesse pacto. Não há transparência, não está a ver o resultado dessas recuperação de ativos. A própria instituição responsável por esta área não diz nada, não esclarece. Isto coloca em causa o prestígio desse setor. Então, em algum momento, a PGR, que é a instituição de pelouro, que se pretende a essas áreas todas, deveria se pronunciar sobre isto, porque não podemos esperar ir à Assembleia da República falar em dados, números, mas de forma concreta, em termos de números como tal, não está aqui visível, não estamos a ver como que isso está a acontecer. Vejamos só que de 2015 para cá, aparentemente, esses valores ativos foram recuperados. E depois da sua recuperação, não me recordo, em algum momento, um só dia que este setor veio ao público e dizer com A mais B em termos de números. E temos também dos setores que superintendem essas áreas, porque vamos lá, por exemplo, se for uma estação turística, tem uma área que superintende essa área. Se for questões de negócio, tem uma área que superintende essa área. Então, aqui é uma divisão clara, mas essa divisão ainda não foi transparecida. Então, os ativos foram recuperados na área X, estão com o Ministério X, o setor X, a controlar, a trazer resultados e os relatórios concretos. E para esses outros assuntos também, relacionados com dívidas ocultas, por exemplo, o setor, por exemplo, da hoteleira, tem quantos ativos foram recuperados sobre essa área? E qual é a produção concreta? Não temos dados sobre isto. E qual é de 2015 para cá, qual foi o lucro? Será que manteve o número de empregados lá? Será que houve um crescimento? Decresceu? Essa informação é muito relevante. Isto deixa o moçambicano claro de que o governo, na verdade, nesta área está-se a trabalhar. Não estamos a entrar mérito, mas estamos a falar de transparência, de clarificações sobre a recuperação de ativos e sobre esclarecimento, porque isto interessa ao povo moçambicano. Ter conhecimento, porque se anuncia um julgamento, por exemplo, de uma dívida, que é a parte criminal, a parte civil também nos interessa. E como que esse assunto é tratado de portas fechadas? Se esse julgamento, por exemplo, foi transmitido, acesso ao público, e nos seus ativos também tem que ser a mesma forma. Isso é que é transparente do julgamento. Se um caso acontece e outro não acontece, e tudo torna-se tratamento especial, um tratamento comum, um tratamento sigiloso, então isso paira muitas dúvidas na transparência
das ações da PGR nesse pacote. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Em apenas 3 minutos, falou sobre o caso das dívidas ocultas. Isto tem que ver, essencialmente, com a reforma institucional. Depois deste caso, prometeu-se que haveria uma reforma na gestão financeira. Prometeu-se, fez esta promessa, mas 7 anos depois prende-se gente envolvida com o Ministério das Finanças. Na sua percepção, o que é que falhou? Lei, pessoas ou simplesmente falta de vontade política? E qual é a medida também, no seu entender, que impede o 8º, 9º até o 10º funcionário de fazer o mesmo amanhã? É o seguinte, a área de investigação é complexa. Não se pode correr em termos de anos, que faltam 5, 6 anos que a PGR não está a travar a questão de corrupção, a questão de desvio de fundos públicos a nível dos setores financeiros. Porque a investigação é uma vida. Se a PGR está a atuar tardiamente, é que o processo de investigação não foi imediato. É um processo que é feito. Abre-se o processo, há uma investigação, há aqui a questão de contraditórios, é um processo longo. Então, só concluído o processo é quando a PGR vai atuar com certeza, depois de produzir todos os elementos factuais, criminais, por aí adiante. Ver se há uma ligação entre este tipo de legado de crime com essa informação, se este facto quer narrar isto. Então, é uma vida. Não se podemos. A PGR até pode prometer que daqui a 2 anos, 3 anos, mas não concluir o processo dentro desse período, por causa da complexidade do processo. Processos criminais são complexos e impassíveis. Não podemos aqui tirar o mérito à PGR de que não está a trabalhar, não. Se até agora há essas detenções, é um processo que não culminou de um dia para o outro. Passaram 2, 3, 4 anos a se investigar. Porque para a investigação é preciso concluir toda a prova, ela, parcial, na produção de provas de que possam incriminar qualquer agente, é uma vida. Não se pode correr só para aprender. Porque se for correr para aprender sem matérias, essa ação é uma ação que viola a lei. Mas é preciso haver uma vida aqui, uma investigação. Apurar os factos, trazer elementos substanciais, factos que comprovam de que houve uma ligação entre essa gente, que é funcionário deste tal setor, com esta matéria. Concluído isto, também a parte envolvida, que é a parte que talvez em algum momento foi assim crucificado, também notificado à parte, e é ouvida pela PGR, e quando a produção desses elementos e o processo seja concluído, não há mais nada que tomar decisão de detenções. O que estamos vendo agora, essas detenções agora, por exemplo, neste momento, são detenções de um dia para o outro. Naquele momento que houve o pronunciamento, a PGR começou a abrir o processo e começou a trabalhar. Trabalhou, teve sua marcha normal o processo, houve aqui questões de questionamentos, interrogações, investigações para chegar à conclusão de que o funcionário X há uma ligação direta e sem deixar dúvida, e foi apreensivo. Então, cabe a esse gente que foi detido, a nível já do tribunal, posicionar sobre esses elementos. O que quereis dizer? Esse processamento, este elemento, é muita coisa. Então, não podemos tirar mérito de que a PGR, após o seu processamento, demorou ou não demorou. É questão de investigação, há uma complexidade. Imagina, por exemplo, que um processo que tem vários atores naquele processo. E esses atores, por natureza do seu trabalho, é difícil de encontrá-los. Não será de um dia para o outro, para chamar a PGR, para ouvi-lo e depois produzir aquela prova, procurar uma informação. Há informações que não existem até no próprio telefone, em algum momento. Mas pelo menos tem que procurar uma informação que vai de acordo com o rácio da denúncia ou com o rácio do tipo legal de crime que foi praticado pelos agentes. Então, isto é um processo, é uma vida, e está de parabéns PGR por essa paciência, por esse trabalho que tem sido feito agora, de que, de facto, eles não estão a trabalhar, estão a investigar seriamente, externamente. Então, isso é que temos que colocar em mente, que não é o processo em si que é fácil, há uma complexidade. Se a PGR hoje decidiu deter esses funcionários, significa que houve aqueles elementos supervenientes que liga o agente e os factos aqui arrolados no processo. Então, cabe no contraditório, cabe no tribunal, que é para da legalização, foi o caso, que vai dar espaço ao próprio agente para se explicar, que terá o seu próprio advogado, que vai se posicionar sobre aqueles dados da matéria. E isto é muito bom, porque a detenção agora não significa que é o fim ao termo do processo. O processo ainda continua.
este processo só vai ter o desfecho com a sentença transada que é em julgado. Muito bem. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Ainda bem que falou sobre a investigação prolongada em relação a este caso. Eu quero mesmo perguntar a si, caríssimo Orlando, mas eu peço que faça uma ligação direta com o caríssimo Mulungo. Peço que faça uma ligação direta com aquele que é o terceiro e último tema a ser discutido, que são as perspectivas da visita do Presidente da República na China. Mas sobre o nível hierárquico, histórica e maioritariamente vão à detenção aqueles que são técnicos, até mesmo quadros médios. No entanto, para desviar na contratação pública é preciso assinaturas de diretores nacionais ou até mesmo autorização superior. A investigação para si vai subir ou então vai parar nos detidos para proteger a cadeia de comando, mas sem se esquecer de fazer a ligação com a visita do Presidente da República à China. Bem, é uma questão pertinente que coloca, e se formos a entrar no campo político, nós percebemos que há de facto sempre estas especulações de que sofrem mais os técnicos e que os diretores, porque são da confiança do fulano, do beltrano e cicrano, não são de facto mexidos. É preciso compreender que durante anos nós não tínhamos uma polícia judiciária como temos hoje, que é de facto o Cerni, que está a fazer este trabalho que o Dr. Orlando que esteve aqui a parabenizar. E é neste trabalho que nós começamos a perceber que de facto não há filhos e não há enteados. Quando há sinais de qualquer tipo de envolvimento, o próprio Cernic encarrega-se de facto responsabilizar esta pessoa. Primeiro vão fazer a busca e captura e depois segue-se os procedimentos legais todos até a formalização, havendo necessidade da prisão destes indivíduos. E não se escolhe, de facto, quando chega. Já vimos, o INSS perdeu um diretor, a LEM perdeu diretores e gestores do topo. E se formos a olhar nessa questão de confiança, gestores do topo e diretores são todos eles, de facto, pessoas que estão em cargos de confiança. E ontem também eu creio que tenham sido também detidas pessoas que têm alguma confiança, tanto política e outra de uma outra natureza. Mas o que estamos a perceber é que realmente hoje a justiça está sendo cega. Essa expressão da justiça é cega não significa que ela não vê os crimes quando são cometidos. É que ela age na imparcialidade, não olha se este é um irmão, se este é de facto um filiado de uma organização minha. Ela de facto fecha os olhos porque pretende de facto garantir este elemento que é muito importante, que é a própria justiça. Então, eu creio que de facto estamos a marchar muito bem num sentido que é novo, que é de facto a atuação de uma polícia judiciária. Tem feito o seu trabalho e isto é importante, mas eu creio que deve-se apetrechar ainda mais esta polícia para que tenha várias capacitações e vários elementos e instrumentos que os possibilitem de facto garantir mais profundidade naquilo que é a sua investigação e naquilo que é a sua busca de informação. E indo de facto nessa segunda questão que me coloca, é uma visita interessante. Para quem acompanha a movimentação da China na atualidade no sistema internacional, vimos desde semana finda e um pouco do princípio desta semana, a China manteve encontro com vários líderes, inclusive europeus. Vimos o discurso do ministro da Espanha, que posicionou-se com um pouco de contundência aquilo que é a visão política na atualidade ocidental, e de facto percebemos que a China está a começar aqui a preencher os vazios que os Estados Unidos da América deixou sob o ponto de vista de liderança internacional. Ou seja, quando há um vazio, é preciso que este vazio seja preenchido. É uma questão supernatural. Até no reino animal, quando há um território onde só há fêmeas
aparecerá um macho que vai comandar todas aquelas fêmeas, porque há um vazio do poder. Então, é mais ou menos neste sentido que a China tem atuado, nesta percepção de que o vazio que os Estados Unidos da América vai deixando na sua incapacidade de dar continuidade à sua liderança moral, à sua liderança econômica e à sua liderança militar a nível internacional, que está sendo posta em causa agora pelo posicionamento do Irão. A própria China vai tirando um proveito disto. E a China tem uma particularidade nas relações com os Estados, ou seja, a China não impõe a sua pauta cultural para os países, não impõe o seu modelo político para os países. A China abre um espaço para uma interação mais do ponto de vista econômico e termina por aí. A China só quer garantir aquilo que são os seus interesses, garantir uma efetividade daquilo que é conhecido como Rota da Seda. E é neste capítulo que, de facto, Moçambique aproxima-se a esta China de modo a garantir mais elementos para o seu campo de desenvolvimento. Então é possível, sim, porque a China não vai impor nenhuma pauta cultural para o nosso país, não vai se intrometer na nossa política como fazem os Estados ocidentais, porque a China é um Estado politicamente comunista, mas, do ponto de vista econômico, tem muitas características capitalistas. E por aí começamos a perceber que a China nunca vai impor um comunismo para o Estado moçambicano para garantir uma boa interação. Não vai, de facto, impor uma cultura. Vamos lá, nessas pautas todas que temos assistido, por exemplo, a pauta do LGBT, a pauta das crianças terem a liberdade de escolha de sexo e tudo mais. Isto tudo a China, de facto, ignora na totalidade, não que não sejam importantes, mas ela não dá nenhuma relevância. E, sob o ponto de vista cultural, essas pautas, em algum momento, chocam com as culturas africanas e com as realidades africanas. Então, eu creio que Moçambique está numa marcha em que pode conseguir, de facto, nesta relação que vem da gênese com o Estado moçambicano, aliás, com o Estado chinês, desde a construção, desde os primeiros sinais de construção do Estado moçambicano, ou seja, quando falo Estado moçambicano, estou a falar de Moçambique independente, a China sempre esteve presente. Então, é uma continuação daquilo que são essas boas relações bilaterais que Moçambique sempre teve com a China. Então, é preciso tirar o maior proveito disso num ator que, de facto, demonstra uma relação sobejamente econômica e nada mais. E quando é assim, eu creio que é uma relação técnica que pode garantir bons resultados ao Estado moçambicano, sabendo capitalizar essas oportunidades. A China tem um alto desenvolvimento a nível da agricultura, saindo da forma rudimentar para uma agricultura mecanizada. A maioria dos países ocidentais têm uma agricultura mecanizada, mas saíram há séculos da agricultura rudimentar, desta agricultura de cabo curto. Então, já tem uma memória muito fraca do processo de desenvolvimento, mas a China ainda tem uma memória muito fresca da sua saída da agricultura arcaica para esta agricultura industrial. Então, é preciso cooperar para Moçambique conseguir tirar proveito neste setor. O outro ramo é, de facto, o ramo industrial, que a própria China tem crescido, principalmente o tecnológico, desenvolvimento a nível da inteligência artificial. Eu creio que nestes ramos todos, Moçambique pode tirar proveito, não no sentido de desenvolver também a sua inteligência artificial, mas pode fazer com que a inteligência artificial que a China tem produzido na atualidade venha servir a este processo de desenvolvimento do Estado moçambicano. E a pauta turística que fica comprometida, porque o turismo chinês é diferente, é um turismo comercial, não é um turismo de lazer como temos visto em Moçambique, ou seja, as pessoas vêm para cá, visitam hotéis, visitam arquipélagos, ilhas e tudo mais. Mas na China, as pessoas vão para lá para fazer negócio, é um país de negócio. Então, a nível do turismo, temos uma divergência total, mas eu creio que há vários tipos de elementos que podem ser aproveitados para robustecer este nosso plano de desenvolvimento
que de facto o presidente Chapo leva consigo nesta sua diplomacia econômica e ativa. Muito bem, caríssimo Lungo, uma pergunta para responder em menos de 3 minutos, por uma questão mesmo de gerência de tempo. Das últimas 3 vezes de visitas à China, vieram promessas de cidade da China em Maracuene, fábrica de cimento e até mesmo arroz. Quantos empregos reais criaram? Não sei se tem dados numéricos, mas seria interessante que eu estivesse, desta vez, em 6 meses, o cidadão, o que é que vai ver? Combustível mais barato, estrada nova ou simplesmente memorando de entendimento assinado? Bem, eu não sei se foi o presidente Chapo que assinou estes memorandos, porque é preciso compreendermos isso. Temos o pensamento que é natural, de que como a Frelimo continua no poder, então é de facto a mesma governação. Não, há sempre ruptura, é por isso que vimos, chega o presidente News, altera o Ministério X e o Ministério Y, então chegou o presidente Chapo, tem a sua, de facto, ideologia, a sua forma de ver e pensar o Estado. Então, eu creio que, para já, é preciso muitas das vezes ter paciência. Eu já acompanhei, em algum momento, processos de financiamento de projetos municipais como este da reestruturação de sistemas de drenagem da cidade. Este é um memorando que foi assinado no tempo do presidente Comicho, mas está sendo efetivado agora no tempo do presidente Razak Manique. A mesma coisa nós vimos com a construção da circular, o presidente Guebuza é que concebeu o projeto todo, os financiadores e tudo mais, e o projeto foi construído, foi iniciado no seu mandato, mas terminou, de facto, no mandato do presidente News. De tal forma que quem foi inaugurar a Ponte Maputo-Catembe foi o presidente News. Então, muitas das vezes há esta associação de planos e de promessas, mas é preciso percebermos que cada presidente é um presidente isolado, com as suas pretensões, com o seu plano e tudo mais. Então é preciso dar uma confiança, em algum momento, àquilo que é o seu plano e em períodos que isso deve se efetivar. Mas eu creio que agora há condições que estão criadas para poder trazer resultados palpáveis nesta relação Moçambique-China. Mas às vezes não traduz-se em nada porque não se chega a nenhum entendimento por causa de questões de cedência. Há certas exigências que os Estados impõem na sua pauta negocial e que Moçambique não pode abrir mão, e quando é assim, de facto, não se chega a entendimento nenhum. Muito bem. Muitíssimo obrigado, caríssimo Mulungo. Vamos então para si, Orlando. Está mesmo a terminar esta discussão em relação a esses 3 temas, mas em concreto agora as perspectivas da visita do Presidente da República à China sobre uma possível troca de criador. A FMI exige reformas de governação, transparência, que também combate a corrupção, enquanto que a China exige ativos estratégicos e alinhamento político. Ao trocar Washington por Pequim, na sua percepção, estamos a escolher dinheiro rápido versus reforma dura, e o país tem consciência do preço geopolítico que está ou vai pagar? Bom, esta viagem do chefe de Estado a Pequim e depois uma delegação para Washington é uma coordenação sábia por esses lados. E a viagem do chefe de Estado de 7 dias à China é mesmo para a questão da procura de parceiros para questões de financiamento econômico e termos parceiros estratégicos, tendo em conta esta divergência com o FMI. Então, o que acontece é que, muitas das vezes, quando se entra em negociações dos valores de dinheiro, é preciso ver as questões políticas de cada Estado, que é o caso em agora, que o chefe de Estado está na China, a negociar lá, a procurar parceiros, a procurar de financiamento, etc, etc. Então, esta viagem é uma viagem oportuna, né, que ele fez agora, que já efetuou agora para a China, e também haver uma pressão social aqui, porque vai-se procurar um resultado palpável. Essa aqui é a 10ª viagem, a procura de parceiros estratégicos para a questão de financiamento a Moçambique, em vários projetos. Então, e China é um parceiro estratégico aceito, tendo em conta a envergadura de infraestruturas que eles têm aqui em Moçambique. Falamos do impacto social, questão de empregabilidade, falamos daquilo de infraestruturas que está em cada canto deste país, que está a criar a questão do comércio,
a questão de projetos para jovens, a questões de políticas concretas reais. A China não está preocupado em questões ligado como que a tua política moçambicana ou não, está preocupado em investimento. Então, e estes pacotes, o chefe de Estado irá sim encontrar lá na China e eles vão colocar tudo na mesa e vão discutir algumas matérias ligadas a financiamentos, ligados ao desenvolvimento social, algumas de garantias como tal. A China não tem problema para isso. Então, o que vai acontecer é este lado de negociações, como que isso vai surtir, porque se o chefe do Estado agora está na China e é um grupo liderado pela ministra das Finanças que está em Washington, aqui é uma questão de dualidade. Procura de ver se FMI vai ceder ou não, ou como que isso vai fechar o pacote. Tendo terminado de sair essa viagem em Washington, terão que partir para a China, para ver mais ou menos o que o chefe do Estado teria encontrado neste procura de parceiros estratégicos com a China e quais são os possíveis pacotes que vão ser de acordo com a realidade nossa como Moçambique. Porque não vale a pena correr para procurar o financiamento, depois, no final, vamos ver que o Estado saiu a perder. Não, então a China é um parceiro muito estratégico. E se vamos já ver, por exemplo, a concepção da própria circular e a ponte, o antigo chefe do Estado, Armando Guebuza, viu que era um parceiro estratégico naquele momento, aceite e necessário. E concedeu-se, e estamos a ver aqui a circular, várias estradas foram construídas, várias pontes foram construídas. E foi uma ação clara e direta e objetiva, em curto tempo. Então, e FMI já não, ele quer monopoliza as ações estratégicas ou o plano econômico do próprio Moçambique. Ele impõe de que não se deve trabalhar desta forma. E por se ver essa monopólio de querer se infiltrar na sensibilidade da soberania do Estado, foi mandado passear naquela época. E viu-se ele já a vir atrás, na altura da governação deste do Estado, Armando Guebuza, e ele não aceitou, não cedeu, mandou passear. E só vieram a reforçar esta parceria na entrada do Filipe Jacinto Nunes. Então, aqui carrega-se duas experiências, a não ser três por parte do atual chefe do Estado, Daniel Chapo. Então, que cabe a ele ver das três experiências que ele carrega nelas, o que vai corresponder àquilo que é a demanda atual, essa dinâmica social e econômica do país neste momento. E isto é um pacote muito fundamental. E ele vai carregar também esse lado, a questão das obrigações ou a questão das imposições do FMI. O que vale a pena? E qual será o pacote a ser abraçado, tendo em conta a celeridade social, econômica, desenvolvimento institucional, desenvolvimento econômico e também a questão de criação de desemprego para jovens, oportunidade de agroindústrias. Isto tudo tem que vir, será discutido nesta viagem. Então, se de facto esta viagem é uma viagem produtiva e lá onde vará de acordo com a nossa realidade, tenho certeza que o chefe de Estado voltará aqui feliz e voltará aqui a satisfazer os moçambicanos. Então, se não acontecer essas expectativas, significa que alguma coisa não está claro no condicionalismo. Mas com a China, eu quero que nunca falhou as negociações, nunca falhou aqui os pacotes para o Moçambique possa crescer a parte econômica, social e também a questão de criação de postos de emprego. Porque este lado e esta pressão que todos os jornalistas, todo o povo moçambicano está à espera dessa viagem. Com o FMI é um assunto tipo milagre, se de facto vai acontecer ou não, mas pelas pressões do FMI, claro que o governo não vai ceder, terá que não ceder, terá que deixar e olhar-se agora como um único parceiro estratégico, político, econômico e social que é a própria China. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Agradeço também a si, caríssimo Mulungu, pelas intervenções. É claro que agradecemos de forma especial ao caro internauta que nos acompanhou até o final deste debate. Nós conversamos em relação a esses três temas. Primeiro, a crise de combustível e a enchente que se verifica nos postos de abastecimento deste que já pode ser considerado, sim, o precioso líquido. Segundo, a apreensão de quadros do Ministério das Finanças. Diversas perguntas são levantadas
levantadas em relação não apenas a este caso, mas a outros que já vêm a ser investigados e diversas detenções têm vindo a acontecer. Por último, as perspectivas da visita do Presidente da República na China. Havia outras questões a serem feitas, no entanto, por questões mesmo de tempo, não foi possível, mas acreditamos que haverá sim oportunidades para discutirmos em relação às reais implicações dessa visita que o Presidente da República faz à China. Afinal de contas, Moçambique tem uma relação de amizade com os Estados Unidos, como também com a União Europeia. Tudo quanto se pretende saber é se esta relação que Moçambique procura criar com a China não vai desencadear numa crise diplomática. Mas são perguntas que sim, vão poder ser feitas em outros espaços de debate aqui mesmo na FTV. Por hora é tudo quanto nós tínhamos para trazer para si e prometemos voltar na próxima sexta-feira na mesma mesa para mais temas a serem arrolados nesta mesa. Despedimos-nos, mas não vamos sem antes desejar para si, caro internauta, um final de semana altamente abençoado e que fique bem. Ou melhor dizendo, fique com Deus e que aquele que tem a faca e o queijo na mão realmente possa alguma coisa fazer para mudar o panorama político, econômico e social em que Moçambique se encontra. Até lá.